Aleluia, 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 aleluia. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. As palavras que dizeis bem, que são de eterna vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele. Viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rezemos por um tempo em silêncio. Peçamos ao Divino Espírito Santo que vem em nosso auxílio e que por ele alcancemos a graça de compreender esta palavra e sermos por ela transformados. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos hoje diante de Deus
e da sua palavra, que nos é colocada no coração, nos lábios, nas mãos, na alma, bem ao nosso alcance. Uma palavra que não está no céu, nem do outro lado do mar, para que alguém diga: não dou conta de viver essa palavra. Esta palavra que é para todos e que opera em favor e pelo bem de todos. Nós, infelizmente, transformamos facilmente a religião num sistema de organização meramente humana que foge do plano e da vontade de Deus, e a religião passa a ser uma ferramenta a serviço dos pensamentos, dos valores e dos falsos valores e das ideologias humanas. Não há nada neste mundo fora da preocupação e do desejo de Deus de que fique bem. E eu começo com a segunda leitura. Tome lá, da carta de Paulo aos Colossenses. Raramente a gente tem um texto como esse para abrir a perspectiva de forma tão completa. No capítulo 1, versos 15 a 20. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É a imagem do Deus invisível. Não está no panorama da pregação de hoje, mas só uma nota. Hoje todo mundo confronta muito no debate com o mundo evangélico e protestante, cada vez mais próximo de nós. Por que nós temos imagem de Deus? No Antigo Testamento proibia as representações e as imagens de Deus. Por que nós cristãos católicos temos imagem desde os primeiros séculos? Por causa disso que Paulo fala aqui. Cristo é a imagem do Deus invisível. A partir de Jesus, da encarnação de Jesus, que tomou forma humana, e Ele é verdadeiramente Deus, e Ele é a imagem do Deus invisível, a partir de Jesus nós podemos fazer sim representação de Deus. Porque em Jesus e a partir de Jesus, Deus toma forma. Até Jesus e no Antigo Testamento eram corretas as proibições, porque Deus não se tinha dado a conhecer de forma visível. Agora Cristo é a imagem do Deus invisível. Quer dizer, o Deus invisível agora tem forma, tem traços. Por isso a representação. Só uma nota para a formação católica. Mas agora vem o elemento que me interessa aprofundar e vincular ao Evangelho. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Leiam comigo: tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Tudo foi criado por meio dele, todas as coisas criadas têm nele a sua consistência. No versículo 19 diz assim: porque Deus quis habitar nele, em Jesus, com toda a sua plenitude. Quer dizer, Jesus é verdadeiro Deus, com o Pai e o Espírito. Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude. Versículo 20: e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra, no céu, realizando a paz pelo sangue de sua cruz. Essa introdução ela é importante para o que vem, porque o Evangelho é um confronto do Novo Testamento com as interpretações equivocadas do Antigo Testamento.
as interpretações. Eu não estou falando que o Antigo Testamento é equivocado. Eu estou falando das interpretações equivocadas. Não fale coisa que eu não disse aqui, por favor. O problema é a interpretação que se fazia do Antigo Testamento. Pronto. Dito isso, nele todas as coisas criadas têm a sua consistência, quer dizer, tem consistência divina. E ele quis reconciliar consigo todos os seres. Portanto, a reconciliação de Deus não é só da minha alminha com Deus. Certas correntes ideológicas que pregam aí, que nós padres, os bispos e o Papa não devemos pregar assuntos que não seja a salvação da alma para o céu. Não, Jesus não veio ocupar-se só com almas. Por causa dele, todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, tudo foi criado por meio dele. Todas as coisas têm nele a sua consistência. Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres. Quer dizer, a obra da reconciliação de Cristo pega e alcança todas as dimensões da criação. Aquilo que Paulo vai trabalhar na teologia depois, a criação geme, também a criação espera a libertação, a natureza, o sofrimento da natureza, dos animais, das criações, do caos que a gente vê cada vez mais entrar a realidade criada do mundo que Deus desejou. Quem acompanha o Papa Leão nesses dias que está em Castel Gandolfo, que é a casa de verão do Papa, a casa de férias, é maravilhoso acompanhar a teologia do descanso que o Papa está fazendo. Para quem for tirar férias, vale a pena ler os discursos dele e os ensinos dele. Sobre a criação, tirar férias é exatamente a possibilidade do homem e da mulher em reencontrar com a natureza, com a criação e pôr-se no meio das coisas criadas e experimentar a reconciliação, a regeneração de tudo que Deus criou e que é bom e que tem nele a sua consistência. Quer dizer, qualquer coisa criada que perde a consistência, sejam montanhas ou rios ou florestas ou lagos e mares desordenados, Deus quer que tudo tenha a consistência de Cristo. E também, claro, a pessoa humana. Agora vamos ao Evangelho. Dito isso, vamos ao Evangelho. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou. Espere lá. O mestre da lei estava seguramente no grupo dos discípulos e apóstolos sentados ouvindo Jesus. Jesus está ensinando como mestre e num certo momento um mestre da lei, quer dizer, um homem que fazia parte de uma associação, como estas associações que você vê na internet, esses canais na internet, estes sites de gente que cria grupos para defender a verdade, defender a verdadeira religião, o verdadeiro catolicismo. O mestre da lei pertencia a uma associação dos mestres da lei, que tinham, primeiro, credenciais por eles mesmos e reconhecimento como mestres, representavam os verdadeiros intérpretes dos 5 primeiros livros da Bíblia. Eles eram a palavra última de interpretação dos 5 primeiros livros da Bíblia, quer dizer, o Código ou a Constituição Federal de Israel. Ele estava ouvindo Jesus, se sente incomodado com o que Jesus está ensinando e querendo pôr Jesus em dificuldade, desmoralizar Jesus e dizer que Jesus não está à altura do grupo que ele faz parte e quer desautorizar Jesus, desmoralizando-o na frente de todo mundo.
ele pergunta: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Nós católicos, com a teologia católica, hoje, no tempo dele ainda não estava claro isso, mas hoje nós podemos dar uma resposta para ele e para qualquer um que faz essa pergunta. O que devo fazer para receber em herança a vida eterna? A resposta é: não se assustem, nada. Porque não há nenhum fazer humano capaz de dar ao homem e à mulher a salvação eterna. A salvação eterna é dom gratuito de Deus. A obra do perdão dos pecados e da purificação dos pecados, da regeneração dos pecados, é uma obra que só se alcança através dos méritos de Cristo e da obra que Cristo realizou na cruz, sua paixão. Portanto, o que nós devemos fazer para receber em herança a vida eterna? A resposta é nada, só acolher o que Cristo fez por nós. Esta é a resposta da teologia católica hoje, diferente da teologia da prosperidade, da teologia protestante, da teologia e das muitas teologias equivocadas que tem por aí, inclusive no meio nosso. Dito isso, a questão que vai desencadear aqui é: onde é que entra o agir de Deus e onde entra o agir nosso? Da parte da nossa relação com Deus, o que conta no nosso agir e o que conta no agir de Deus? E da parte da nossa relação com os outros, com o próximo, o que conta da nossa parte e o que conta da parte de Deus? Vamos ver? Jesus, versículo 26, lhe disse, leiam: O que está escrito na lei, como lês? Ele então respondeu, espere lá, ele vai citar agora aleatoriamente Deuteronômio 5:1, no conjunto do livro do Deuteronômio, do capítulo 4 até o capítulo 11, tem os 10 mandamentos e depois um longo discurso sobre a lei. Ele vai citar, portanto, parte desse discurso dos 10 mandamentos e da lei, e Levítico 19 e 18. Quando Jesus pergunta a ele: o que está escrito na lei, como lês? A resposta que ele vai dar está na linha do que seguramente Jesus estava ensinando, e o incomodou e o fez levantar-se e pôr Jesus em dificuldade fazendo pergunta. Então, ele dá uma resposta curiosa. Versículo 27. Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Aqui tem um elemento que seguramente nós não percebemos assim de forma imediata. Não temos um domínio de Bíblia assim. Primeiro, a resposta dele, atento ao que Jesus estava ensinando, ele aproxima 2 mandamentos que no Antigo Testamento não estão próximos um do outro. O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo está no Antigo Testamento, mas não está próximo. São 2 mandamentos que estão, de certa forma, em contextos muito distintos, mas nem beirava a mentalidade de um mestre da lei, de um rabino, na pregação, colocar o mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, quase que como síntese do Antigo Testamento num mandamento só. É o conteúdo do que Jesus ensina que espreme esse mestre da lei a dar essa resposta para Jesus. E Jesus veio exatamente aproximar esses 2 mandamentos e dar-lhes uma
nova configuração. Primeiro, em Lucas, diferente dos outros evangelistas, amarás o Senhor teu Deus. Olhe, com todo o coração, alma, força e inteligência. Permitam-me, olhe para cá. Amar com o coração significa amar com toda a dimensão afetiva, dos afetos, dos sentimentos. Amar o Senhor teu Deus com toda a alma significa amá-lo com toda a dimensão espiritual, mística, que cada um de nós tem. Amar o Senhor teu Deus com toda a tua força significa amar também com o físico, com o corpo. E amar o Senhor teu Deus com a inteligência, com toda a dimensão cognitiva, da razão, da capacidade de compreender as coisas. Por que essa introdução? Hoje, e cada vez mais, a gente convive com um cristianismo fragmentado. Tem gente que ama a Deus com afeto demais. Não pode ouvir certos tipos de música que já arrepia e começa a chorar. É afeto exagerado. Mas se perguntar qualquer coisa sobre Deus, a razão não faz parte desse amor. Não tem inteligência, cognição nenhuma para falar de Deus do jeito que tem lágrima e arrepio para sentir Deus. Então, é preciso aproximar as coisas. Amar com o coração, com o afeto, com a alma, com a força e com a inteligência. Amar de forma inteira, todo o seu ser, todas as dimensões que compõem você devem ter uma inteireza na relação com Deus. O afeto, a fé, a razão, a força física. Tem gente que ama a Deus com a fé, mas não ama com toda a força física. Porque a forma da pessoa cuidar da forma física dela, do corpo dela, é uma tragédia. Ela não se cuida, ela não se ama. Ela ama a Deus com uma emoção, mas o modo com que ela cuida do corpo dela diz que ela não reconhece o corpo dela e a saúde física dela como um dom de Deus. Ela desrespeita a lei do cuidado do corpo dela o tempo inteiro. Isso existe? Então, é preciso conexão entre o que passa pelos afetos, pelo espírito, pela força física e pela inteligência. Inteireza. E aí aproxima. E ao teu próximo como a ti. Quer dizer, Jesus olhou para nós e viu que muitos de nós não têm condições de amar ao próximo como a si mesmo. Porque muitos de nós não nos amamos a nós mesmos. Jesus olha para muitos de nós e diz assim: olha, o jeito que você machuca você com seus sentimentos, o jeito com que você ofende você com as suas emoções, o jeito que você entende com a sua inteligência o que é a pessoa humana, é uma ofensa a você mesma, a você mesmo. O jeito com que você cuida do seu corpo revela que você não tem o menor amor por você mesmo. Então, para que ninguém caia na loucura de não se amar bem com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e toda a inteligência, não se amar de forma inteira, para que você que diz que ama você, mas não cuida de você com respeito e dignidade do que um ser criado por Deus merece, Jesus também reconfigurou esse mandamento. A partir daqui, muda a interpretação. Jesus não disse amar ao próximo como a si mesmo, mas disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a medida sua para amar o próximo não é mais como você se ama, mas como Jesus te ama, te amou,
dando a vida por você, é esse o critério. Eu vou cuidar do meu próximo, do outro, do jeito que Jesus cuida e cuidou de mim. Então mudou o critério. Nós estamos dando saltos enormes na teologia do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Saltos de interpretação enormes. Dito isso, a relação com Deus, a relação consigo e a relação com o próximo são esses três elementos que estão aqui. Eu comigo, eu com o próximo, eu com Deus. Bento XVI vai acrescentar um quarto, que é eu com a criação, por causa da segunda leitura e da primeira leitura. Eu com a criação. Pronto. O homem cita aleatoriamente o Antigo Testamento, porque ele é um mestre do Antigo Testamento. E Jesus reage, dizendo a ele, versículo 28, que perguntou: que devo fazer para receber em herança a vida eterna? 28, Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente. vai, igreja. Faze isso e viverás. Tá bom, rapaz, o que você fala é só aplicar. Seguramente ele era alguém que, por questões visíveis, não tinha essa inteireza do afeto, do espírito, do físico e da razão, na forma de amar a Deus, amar a si e amar ao próximo. Era só olhar para ele que destituía a autoridade dele. Jesus diz: isso que saiu da sua boca, faz isso. Ele, constrangido, versículo 29, ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, brada a igreja: e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Essa é uma pergunta importante. Quem é o meu próximo? Não dá tempo agora, mas eu preciso dizer-lhes. Para a época de Jesus e desse homem, o conceito de próximo não era o mesmo que a gente tem hoje. Para o tempo deste homem, o próximo que ele lia no Antigo Testamento era um membro do povo judeu. Esse é o meu próximo. Eu sou judeu, filho de pai e mãe judeus, e próximo para mim é alguém que pertence ao povo da aliança com Deus. Poderia um estrangeiro fazer parte deste próximo, se ele fosse um estrangeiro que tivesse aqui em Israel, no meio do povo eleito, fazendo coisas boas para o povo eleito, ou incapaz de se proteger, que é o conceito de estrangeiro ou de forasteiro. Não é... Eu vou dar um salto enorme agora, que vai exigir dos irmãos e irmãs leitura atenta de interpretação dos fatos da economia e da política do planeta nessa semana. Deus escolheu o povo de Israel, através de Abraão e Sara, que constituiu o povo da aliança, que mais tarde com Moisés vai ser configurada as 12 tribos de novo lá na tomada da terra prometida. Deus escolheu o povo de Israel, uma pequena comunidade tribal da Palestina, que tem um vínculo forte com aquele território do Vale do Jordão. Deus escolheu aquele povo para se comunicar com este povo, e através deste povo e da comunicação pela palavra, Deus se revela ao mundo através deste povo. Mas aqui vem o problema. Eu já repeti isto, e isso é um tipo de nota que a gente precisa repetir a exaustão. Nunca considerar isso um pressuposto já claro, já dado, e todo mundo já sabe disso. Tem que ser repetido o que eu vou dizer agora. O povo de Israel, quem melhor elabora isso
é Bento XVI. O povo de Israel foi escolhido para que Deus se revelasse a ele através da Escritura, e através dessa revelação, dialogando com o povo de Israel, Deus se comunicasse com todos os povos, culturas e raças. O povo de Israel fez uma interpretação ideológica disso, uma interpretação política disso, e não religiosa. O povo de Israel, ao longo de 1800 anos, desenvolveu a seguinte ideia: não, o mais importante aqui é que Deus nos escolheu, e Ele só nos escolheu no meio de todos os povos, porque nós somos os melhores do que os outros povos do mundo. E aí, foge Deus e começa a evidenciar uma campanha política e ideológica de apresentar-se como modelo religioso e cultural para o mundo. Você encontra muitas passagens no Antigo Testamento de gente que interpretava assim. Então, para que existem os outros povos, as outras culturas, as outras línguas e raças? Você encontra muitas passagens no Antigo Testamento, especialmente nos Salmos, que diz assim: Deus escolheu a nós, Israel, o seu povo. Nós somos o único povo que Deus escolheu. O resto dos povos e das nações servem para duas coisas: para a gente lutar contra eles, eliminar e nos apropriar das riquezas deles, ou dominá-los e fazê-los escravos nossos, subservientes a nós. Um povo que vai ter que trazer para nós as riquezas de além-mar para sempre, porque nós somos o único povo que Deus escolheu e todos os povos têm que ser dominados por nós. Por que eu estou falando isso? Porque quem faz um pouquinho de leitura das notícias hoje e dos acontecimentos da semana, o protestantismo norte-americano tem a teologia do Antigo Testamento na cabeça. O Trump pensa exatamente essa teologia do Antigo Testamento. Nós somos uma raça superior, um povo eleito, que Deus nos escolheu, nós somos os cristãos verdadeiros, e o resto dos povos tem que ser dominados e subjugados a nós. Você encontra muitas passagens no Antigo Testamento para dar esse tipo de base, muitas. Porque o próprio povo judeu fez esse desvio. E está lá no Antigo Testamento afirmações assim. E é comum você encontrar no meio cristão, católico, evangélico ou protestante, gente que pensa assim: se não é piedosamente religioso igual a nós, então não pertence à superioridade nossa. E precisa ser dominado, quando não eliminado. A teologia do domínio, a teologia da eliminação e a teologia do subjugar como escravos. Então, quando o camarada lá, mestre da lei, pergunta a Jesus quem é o meu próximo, ele está querendo tirar de Jesus a universalidade do conceito de próximo e defender o conceito de próximo que Israel ideologicamente cunhou a partir de uma interpretação equivocada do Antigo Testamento. Deus não escolheu Israel porque Israel é perfeito. Deus escolheu Israel para, através de Israel, revelar Deus que é perfeito. Tem diferença, gente? Vocês estão me entendendo? Tem diferença? É para revelar a Ele e não revelar um povo, uma cultura, uma religião, um modo. Está claro? Dito isso, vamos ao desenvolvimento do texto. É muito difícil, porque é uma parábola que mexe muito com emoção. E é fácil a gente esquecer o lado da amar a Deus com força, com inteligência e alma, e ficar só na emoção com a parábola que vem. Que a gente se envolve só emocionalmente, e não com inteligência, com alma e com força. Vamos lá? Agora o desfecho. Quando ele pergunta a Jesus quem é o meu próximo,
pela parábola, Jesus vai exigir de nós e daquele mestre da lei uma ampliação do conceito de próximo, uma universalização do conceito de próximo. Versículo 30. Então Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. O mestre da lei que estava escutando a parábola já pensava assim: é um peregrino que foi a Jerusalém para dar o dízimo e fazer as ofertas no templo, e estava voltando para Jericó, caiu nas mãos de assaltantes. Caiu na mão de assaltante porque não deu o dízimo direito, porque não prestou o culto em Jerusalém direito. Normal cair na paulada na mão de alguém, entendeu? Eram as interpretações que se faziam. Estes arrancaram-lhe tudo e espancaram-no, e foram-se embora, deixando-o quase morto. O mestre da lei pensaria assim: o mal que atua no mundo atua porque as pessoas não observam a lei do jeito que nós observamos. É só cumprir a lei do jeito que nós cumprimos e ensinamos que o mal não vai atuar. Mas Jesus vai agora provocar. Vamos lá? Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quer dizer, um sacerdote rigoroso observador das leis religiosas do templo, que tinha também ido ao templo e prestado culto a Deus, também descia para Jericó. Quando viu o homem, seguiu adiante por outro lado. Versículo 32. O mesmo aconteceu com um levita, que é a turma do canto e do coro do templo de Jerusalém, que ajudava no canto dos salmos. Um levita descia, foi o sacerdote, chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro caminho. O homem que escutava Jesus contando essa história, até aqui ele dizia: não estou vendo nada de novo, normal. Um sacerdote que indo para Jerusalém para prestar culto no templo, ou um levita para cantar os salmos no templo, que fosse pelo caminho, encontrasse uma pessoa caída, espancada, ela não poderia encostar com nenhuma coisa líquido que derramou daquele homem, fosse saliva, lágrima ou sangue. Ele deveria correr por outro caminho, porque se ele pisasse lá, se ele tocasse no líquido que derramou aquele espancado, ele seria contaminado com o castigo que Deus tinha mandado sobre ele. O mestre da lei escuta Jesus contar essa parábola dizendo: normal o sacerdote pular. A lei manda, a gente não pode ter contato, seja de animal ou seja de pessoa humana, ter contato com sangues assim impuro. Porque ele caiu na mão de assaltante, porque ou ele ou seus pais pecaram, não prestaram culto direito, não deu o dízimo direito, e a pancada veio, normal, tem que pular por outro caminho mesmo. Era assim que o mestre da lei interpretava. Mas aí vem a novidade. Jesus vai tomar como modelo aquilo que o mestre da lei tomava como a mais nojenta expressão de povo na terra. Versículo 33. Mas um samaritano que estava viajando. Os samaritanos, uma pequena tribo de um povo no alto das montanhas de Israel, entre o norte e o sul de Israel, no alto das montanhas, lá bem encostado no vale do Jordão, do lago, do mar da Galileia, tinha um monte, Siquém, Garizim, onde essa tribo se reunia, e tinha um templo que eles ergueram a partir de 721, quando a Assíria invade Israel e se apropria do norte. Eles tomam uma versão, uma cópia do Antigo Testamento com os 5 livros, primeiros livros da Bíblia, recuperam em cima desse monte um templo e começam aquele culto que era prestado em Jerusalém, eles passam a prestar esse culto lá.
E essa tribo cria uma identidade, uma força muito sólida dos samaritanos. Acontece que por muitas vezes os judeus de Jerusalém e do templo de Jerusalém mandava recado para essa tribo dos samaritanos fecharem esse templo, destruírem esse templo e virem todos para Jerusalém, prestar culto a Deus em Jerusalém. Eu estou fazendo um atalho absurdo para não entrar em detalhes demais, porque a história é muito vasta, muito longa. Estou pegando elementos rápidos para salvar a interpretação nossa aqui. Se você lê o Antigo Testamento, nenhum povo, nenhuma raça, nenhuma língua, os mais bárbaros povos que usaram de violência contra Israel, merecem sentenças tão violentas da parte do povo judeu e dos mestres da lei, como os samaritanos mereciam. Eles consideravam os samaritanos como uma tribo de amaldiçoados e hereges, que eles mesmos lutavam para eles eliminarem os samaritanos, porque eram descendentes originários do povo dos descendentes de Abraão e Sara, mas amaldiçoados e hereges. Jesus vai contar a parábola pegando um amaldiçoado e herege como modelo. E agora vem a parte provocativa para você. Te prepare. Qual é o tipo de gente que você acha mais fora da possibilidade de ser considerado como decente e que presta diante de Deus? Faça sua listinha. Qual é o tipo de gente que você considera assim a escória? A parábola que Jesus vai contar, Jesus vai pegar na sua lista um tipo de gente que você mais tem nojo, detesta e despreza, e vai contar uma parábola apresentando-o como modelo na relação com Deus e com o próximo. Aqui vem a mudança. Se você não tiver coragem de fazer sua lista e ver Jesus entrar na sua lista, pode ser que seja da sua família, alguém que você tem nojo, gastura, imundo, que você nunca mais quer ver. Jesus conta a parábola pegando aquela pessoa que para você é a escória da escória e apresenta como modelo na relação com o próximo e com Deus. Para você entender a parábola, você tem que fazer sua lista daquilo que você considera como o pior tipo de gente para entrar na lógica que vem, senão você não vai experimentar. Vamos lá? Versículo 33. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. 34, leiamos. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando, firme a igreja, toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Espere lá. Bom, daqui para frente nós precisamos ampliar nossa visão. Quem é o homem ferido, espancado, caído na beira do caminho, que foi pego pelos assaltantes? É a humanidade. A humanidade inteira. O bom samaritano que vai por aquele caminho é o próprio Jesus. Ele é o bom samaritano. Se você não se colocar lá na vala, caído, pelas pauladas e pancadas da vida que você já levou, pelas pauladas e pancadas físicas, morais, emocionais
espirituais, cognitivas, pelas quais você já passou, você não vai entender o desfecho da história. Você tem que, aqui precisaria de uma espécie de imersão. Você precisaria, quase que num exercício de laboratório, experimentar as pancadas e pauladas da vida em você. Tudo que você já sofreu, sofre, as perdas, as rejeições, de você contra você, da sua família, do mundo, da sociedade. Você precisaria experimentar todo tipo de paulada e ser moído no chão, para experimentar Jesus, o bom samaritano do Pai, nesse movimento que Ele faz. E eu te apresento os 10 mandamentos do bom samaritano. Vem comigo. 10. Eu tomo de novo lá o versículo 33 que diz assim: mas um samaritano que estava viajando, primeiro mandamento, chegou perto. Segundo, viu. Terceiro, sentiu compaixão. Quarto, aproximou-se. Quinto, fez curativos. Sexto, derramou óleo e vinho. Sétimo, colocou-o no animal. Oitavo, levou-o à pensão. Nono, cuidou dele. Décimo, pagou e recomendou. Jesus é o bom samaritano que chega perto de você, que te vê, que sente compaixão, que se aproxima de você, que faz curativos em você. É Ele que derrama o óleo da sua realeza, Ele é Deus. E o vinho da sua alegria inebriante, curativa, anestesiante, é Ele que derrama o óleo e o vinho. É Ele que coloca você no animal. Ele é o próprio animal, o bom pastor que põe a ovelha perdida e quebrada nos ombros. É Ele que te carrega. É Ele que te leva para a pensão, que é a igreja. A igreja é a pensão. Não é o seu dízimo e nem o trabalho do padre que paga pela sua cura. É Ele que pagou com suas feridas, com seu sangue. É Ele que cuidou e pagou o preço e fez recomendações para a igreja. Cuida desse que quando eu voltar eu quero ele curado. Uma salva de palmas para o bom samaritano. Vai, igreja. Vai. Aqui, minha gente, se você sair da igreja e passar no supermercado e comprar um monte de cesta básica, e de comida, e de brinquedo, ou na farmácia de remédio, e sair dando para os pobres, machucados e caídos do mundo, mas se você mesmo não experimentar ser amada, amado e cuidado por Jesus, carregado por Jesus, ver Jesus pagar com seu sangue e por suas feridas o preço da sua cura, você não vai realizar uma obra de caridade lá fora que realmente regenere quem está lá fora. Você vai dar a esmola e ele vai continuar pedindo esmola. Está claro? Aqui é um conceito muito maior. A esquerda defende que com impostos e benefícios sociais a gente dá condições boas para todo mundo. A direita diz, não, defendendo a nossa liberdade com armas e com tiro e com bala, nós garantimos a nossa liberdade, a nossa paz, o nosso bem-estar. Não é essa lógica das ideologias. Aqui, se ele não passar por você como bom samaritano do Pai, o amaldiçoado, o herege, ele é acusado de blasfemo, de amaldiçoado e de herege pelos fariseus, pelos mestres da lei, pelos sacerdotes e sumos sacerdotes. É ele.
Permitam-me, olha o movimento. E eu agora vou propor para você um exercício. Se você tem dificuldade de saber como ajudar os outros, pense lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho, onde você vive. Pense naquelas pessoas por quem você tem dificuldade de chegar perto, de ver, de sentir compaixão, de aproximar-se delas, de fazer curativos, de tocar nas feridas delas. Ah, enjoo, encheção de saco, repete a mesma coisa. Você tem coragem de tocar as feridas delas e fazer curativos? Você derrama o seu óleo, o seu vinho sobre essas pessoas feridas da sua casa, da sua família? Você gasta o seu tempo e os seus bens, colocar sobre o animal, seu carro, levar à pensão, ir ao médico. Olha, você não está querendo, mas eu vou te ajudar. Arrumei um psicólogo para você, um psiquiatra para você, e eu é que vou te levar, eu é que vou te buscar. Eu vou cuidar de você. Você paga pela cura? Se não comece a fazer isso sem a regra de ouro. Eu só vou fazer isso por você, porque experimento Ele fazendo isso por mim todo dia, a vida inteira. Você fazer o bem para os outros, sem experimentar Ele mesmo fazendo isso por você, como domingo passado eu falava, você vai levar você e querer que aquela pessoa depois fique devendo favores a você. O que você vai levar para ela, só vai curá-la se você levar para ela aquilo que a gente reza no Pai Nosso. Pai, como o Senhor perdoa as minhas ofensas, eu perdoo. Como o Senhor curou minhas feridas, eu quero curar as feridas dessa pessoa. Como o Senhor cuidou e cuida de mim, eu vou cuidar desse e dessas. Se não, irmã, vai ficar artificial e não vai ter cura. Amém? Para ter cura, você precisa ser uma pessoa, um movimento de gente curada, tocada, ungida. Sua face tem que reluzir o óleo da unção de Cristo e seu sorriso tem que transbordar a inebriada bebida do vinho da Eucaristia, que é o sangue de Cristo, para alegrar quem você vai levar a sua presença para curar. Não leve você, leve Cristo que cuida de você. Está claro? O que você vai fazer por ela é aqui, do modo com que Ele me tratou. Eu não posso ser outra medida senão para o outro tratá-lo como Cristo me trata. Essa é a cura. E aí vem, vamos lá? E Jesus acrescentou, versículo 36, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem? O sacerdote, o levita ou o samaritano, que caiu nas mãos dos assaltantes? Versículo 37, ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Por duas vezes Jesus diz: vai e faz a mesma coisa. Olhe para a cruz. Na cruz, Jesus revelou a misericórdia de Deus para com a humanidade caída pelo pecado. Só pela cruz nós alcançamos a visão da misericórdia de Deus para conosco e nos tornamos capazes de sermos também nós, mulheres e homens misericordiosos, que nos tornamos próximos dos caídos e machucados deste mundo. Aqui ultrapassa a estreita resposta da época: meu próximo é quem é um membro do povo eleito que Deus escolheu
como o povo perfeito da religião perfeita. Aqui, aquele mestre da lei tem que ampliar o conceito. Olhe para a cruz, não olhe para mim. Próximo, todo que se aproxima com disposição para cuidar, mesmo que seja um estrangeiro, um herege, um amaldiçoado. Em Jesus não se pergunta mais, quem é o meu próximo? Mas em Jesus você pergunta, como faço para me tornar próximo de quem precisa de mim? Entendeu a diferença? Entendeu? A bola agora não está com os outros, está com você. A questão é, como faço para levar para os outros aquilo que o Senhor trouxe a mim? Como faço para ver os outros como o Senhor me viu? Para sentir compaixão dos outros como o Senhor sentiu compaixão de mim? Como chegar perto do outro, o Senhor que chegou perto de mim e não teve nojo de minhas feridas, de meus pecados, de minhas manchas, de minhas sujeiras, de minhas imundícies, de meus escarros, de minhas lágrimas, de meu sangue. Como faço para não ter nojo da ferida dos outros, como o Senhor não teve nojo e repugnância das minhas feridas? Aí, irmão, muda tudo. A partir de agora, é com você, é comigo, é conosco. A cura do mundo não passa pelas nossas mãos, passa pelas mãos de Jesus, que toca-nos e através de nós Ele quer ser mão dele para cuidar e curar dos que estão sofrendo. Mas é Ele agindo através de nós, e não nós com o nosso heroísmo, praticando caridade para receber like, seguidores, dinheiro e voto. E principalmente voto. Não é caridade para que nós sejamos eleitos como os melhores, mas caridade porque Ele viu-me, aproximou-se e misturou-se comigo e carregou-me. Incline a sua cabeça. Põe a mão no seu coração. Dirija a Jesus a sua oração, agradecendo por todas as vezes que Ele se faz um bom samaritano de você, se aproxima, vê, cuida e derrama tudo em você, sem repugnância, sem nojo, sem preconceito, sem discriminação, sem nenhuma rejeição, apenas com compaixão. Ele se envolve com você para te restaurar, para devolver a você a consistência de filha e filho de Deus. Fale com Ele e peça dele hoje o toque dessa cura que você necessita, para que você leve esta cura que o mundo necessita. Uma criança me falou e perguntou no meio de um sorriso: que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar
ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria. muito mais feliz. Amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentir. sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus de pé, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Estenda a mão para a cruz. Reze do seu modo, como o Espírito suscita, ou se te ajuda, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio firmemente, eu creio firmemente. o Senhor é O Senhor é o bom samaritano do Pai, o bom samaritano do Pai, que passa pelos nossos caminhos. que passa pelos nossos caminhos, Encontra-nos caídos, encontra os caídos, se aproxima, se aproxima, toca-nos, toca-nos, cura-nos, cura-nos, ergue-nos, ergue-nos, como filhas e filhos do Pai. como filhas e filhos. O Senhor nos regenera O Senhor nos regenera e nos devolve a solidez, e nos devolve a a solidez, consistência a consistência de filhas e filhos do Pai. de filhos e filhas. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por não nos abandonar, por não nos abandonar, caídos neste mundo, caídos neste por nossos pecados por nossos pecados ou pela maldade do ou mundo. pela maldade. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, bom samaritano, bom samaritano, sempre próximo de mim. sempre próximo de mim. Ajuda-me hoje Ajuda-me hoje a me tornar próximo de quem sofre a me tornar próximo de e quem cuidar de quem sofre, sofre, e cuidar de quem sofre, como o Senhor sempre cuida de mim. como o Senhor sempre cuida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Põe a mão no coração, incline a cabeça e firme um pacto de sair daqui disposto a ser também bom samaritano de Jesus na vida de quem precisa de você. Renove esta aliança com Ele. E dirija-se a quem está próximo de você, com um abraço e deseja a paz de Jesus, com todo carinho. Saudai-vos.